a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, a partir do verso 1. Acompanhe na sua Bíblia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são perdidos. Pai de amor, Pai bendito, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus grande. Ó Deus, o Senhor revelou por intermédio da tua santa palavra a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esta verdade verídica, por esta verdade que é fato, ó Pai. Ele ressuscitou, Ele não está mais entre os mortos, mas Ele está na tua presença. A tua presença
brevemente refletir com os irmãos acerca deste acontecimento. Quero inicialmente lhe dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus ele não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa fé. Vã e assombrosa realidade seria para nós, como filhos da ira de Deus. Estaríamos hoje a passos largos para o inferno. No entanto, porém, mas todavia, conquanto, graças a Deus, Jesus ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. A sua ressurreição ele traz esperança de um futuro glorioso para nós, a sua igreja. A igreja de Jesus é composta pelos que creem para a salvação, pelos que creem e são batizados no Espírito Santo, para os que creem e serão ressuscitados no último dia para a vida eterna. Portanto, a ressurreição de Jesus é a doutrina principal da cristandade, porque por meio dela nós permanecemos de pé no fato incontestável que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Os 4 evangelhos canônicos eles vão narrar o maior acontecimento de todos os tempos. É coisa grande, meus irmãos. O que está para ser anunciado aqui é algo grandioso, é algo maravilhoso, é o acontecimento dos acontecimentos, o fato verdadeiro da ressurreição de Jesus, onde Mateus, Marcos e Lucas ele narram. E eu escolhi o Evangelho de João, pois ele é o discípulo amado, o discípulo mais achegado, o discípulo mais próximo de Jesus. E no capítulo 20, nos versos 1 ao 31, essa narrativa, a narrativa do apóstolo João, melhor dizendo, ele escreveu essa história verídica. Observa aí no capítulo 20, se nós pudéssemos dividir esse capítulo, dividiríamos em 4 partes este capítulo, onde a primeira parte, dos versos 1 ao verso 10, João, ele alerta aos seus leitores que o corpo de Jesus não estava mais na sepultura. A segunda parte, dos versículos 11 a 18, João ele declarou que Jesus ressuscitou, ele estava vivo. A terceira parte, dos versos 19 a 23, João ele apresentou a bênção de Jesus com o Espírito Santo. E a quarta parte, dos versos 24 a 31, João ele escreveu para aqueles que não viram. Ele escreveu para mim, ele escreveu para você. Amém? Ele escreveu para aqueles que não viram, no entanto creram em Jesus, o Filho de Deus. E aqui eu não posso deixar de perguntar: quem crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus que ressuscitou e virá te buscar naquele grande e último dia? Nós cremos no Filho de Deus, aquele que certamente está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E diante dessas verdades, diante da ressurreição de Jesus, nós observamos 3 certezas. Quero refletir com os irmãos em 3 certezas reveladas pelas Escrituras, e são elas: a primeira certeza, haverá salvação para os que creem. A segunda certeza, haverá o batismo do Espírito Santo para os que creem. E a terceira certeza, haverá a ressurreição geral para os que creem e os que não creem. A primeira certeza, haverá salvação para os que creem. João contou essa realidade, meus irmãos. João ele contou, ele atestou essa realidade em João. Passe algumas páginas aí para trás da sua Bíblia. João no capítulo 3. João no capítulo 3, no verso 18.
mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nas palavras ainda, meus amados, de João, observe aí no capítulo 4, o versículo 22. Jesus aqui, no contexto, com o encontro com a mulher samaritana, Jesus olhou para aquela mulher, olhou para aquelas pessoas que estavam ao seu entorno, provavelmente homens e mulheres samaritanos, e ele vai dizer o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? Vem dos judeus. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: não é só para os judeus. Não somente os judeus foram salvos, não somente o povo israelita foi salvo, mas a salvação posta em Jesus, e colocada em Jesus, na sua ressurreição dentre os mortos, essa salvação agora é derramada pelo Pai, a salvação individual, a salvação pessoal, porque eu quero dizer de maneira pessoal e individualmente, você que está aqui, você que está me escutando, Jesus morreu por você. Amém? Jesus ressuscitou por você. Ele te olhava naquela cruz, ele te olhava quando foi assunto aos céus. Na sua subida, tudo foi por você, tudo foi por amor a você. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, você que ainda não tem uma intimidade com Jesus, eu quero dizer: foi por você que ele se entregou, foi por você que ele foi assunto aos céus. Estava tudo projetado, estava tudo arquitetado pelo autor da vida. O autor da vida são os samaritanos. Naquele tempo, samaritanos reconheceram o seu Senhor e Pai das suas vidas. Quando nós observamos, meus amados irmãos, quando nós ainda observamos nas palavras dos samaritanos, observem aí, versículo 42, acompanha aí. Veja aí, que linda declaração dos samaritanos. Quando a mulher samaritana chegou a eles, já tendo compartilhado o evangelho com eles, e diziam a mulher no verso 42: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando observamos João no texto da ressurreição, volta lá para o texto, no capítulo 20, João, no texto da ressurreição de Jesus, ele correndo juntamente com Pedro, no verso 4, vai nos dizer: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é o outro discípulo, o discípulo amado, ele correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, onde o corpo de Jesus jazia, havia sido sepultado. E os versos 8 e 9 vamos informar, observem aí: então entrou também o outro discípulo, e chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Você tem crido nesse Jesus? Esse Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás, esse Jesus que ressuscitou. A pergunta que não quer calar para você nessa noite: você tem crido nesse Senhor? Você tem fazido menção desse Senhor na sua vida? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ressuscitar ele dentre os mortos. Percebam, meus amados irmãos, em outras palavras, tanto Pedro como o outro discípulo, eles creram, e fizeram menção deste nome. João creu, mesmo se entrar no sepulcro, João creu, abaixando-se no chão, vendo os lençóis de linho, e lá vai, como se eu estivesse vendo essa cena, ele prestes a entrar na porta do sepulcro, ele abaixando-se e olhando os lençóis, ele não quis nem entrar, porque ele sabia que o seu mestre já tinha ressuscitado. Mas Pedro, ele
segundo o comentário histórico-cultural, a fé de João é tão marcante, semelhante à fé dele, quando Jesus ele ressuscitou a Lázaro. Vamos observar em João capítulo 11, que fé é esta, meus amados, não é a fé salvadora que valeu aqueles corações. João capítulo 11, no verso 43, observe aí na sua Bíblia, João 11, no verso 43, observe aí. E teve dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Verso 43, agora 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. E João estava ali de testemunho ocular aquele fato verídico, onde Jesus ressuscita um dos seus melhores amigos, onde Jesus ressuscita a Lázaro. Irmãos, preste atenção e escute. Eu quero dizer o seguinte: a fé sobrenatural, a fé salvadora, a fé pura e simples no Senhor Jesus Cristo, essa fé, os homens na antiga aliança, eles certamente foram envolvidos por esta fé. Os homens do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela foi envolvida com essa fé. Eu quero declarar hoje: a minha vida e a sua vida é envolvida nesta fé. A fé que transpõe barreiras, a fé atemporal, a fé que ecoa em nós há 2000 anos atrás, que atravessa nossa alma e diz que há um Senhor que vivos e mortos, e toda língua confessará, e todo povo um dia vai dizer que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Haverá o dia da prestação de contas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero dizer: haverá sempre um remanescente dos que creem em Jesus, os que serão salvos, e não somente isto. A segunda certeza: haverá o batismo no Espírito Santo para os que creem. Quem crê? Amém? Amém. Então a fé dos apóstolos, ela legitimará o batismo deles no Espírito Santo. Em outras palavras, a fé daqueles homens no Jesus ressurreto possibilitou eles serem cheios do Espírito Santo. E João verdadeiramente creu naquele exato momento nas Escrituras, ou seja, no Pentateuco, nos escritos históricos, poéticos e proféticos, todos que apontavam para Jesus. João creu, Pedro creu nas profecias veterotestamentárias. Você crê? Você crê nessas profecias hoje? Certamente observando o nascimento, a encarnação de Jesus, havia cruzes onde ele foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Diz o texto, meus amados irmãos, podemos para o capítulo 20, diz o texto a partir do versículo 21 ao 23, observem aí, diz, pois Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são lhes perdoados. Se nos retiveres, são retidos. Vamos entender melhor esses versículos. Em outras palavras, preste atenção. É como se Jesus tivesse dito a eles: agora o Pai me deu toda a autoridade. O Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, nesse momento, eu sopro sobre vós o fôlego da vida espiritual. É a mesmo sopro aqui, é o mesmo narrado em Gênesis, quando Deus ele dá o fôlego de vida àqueles bonecos de argila. Esse mesmo sopro aqui utilizado pelo autor da vida, porque ele era Deus aqui, ele já tinha sido exaltado, porque ele ressuscitou dentre os mortos, e ele sopra o fôlego de vida espiritual. O que é isso, pastor? Eles foram capacitados. O que é isso, pastor? Eles foram cheios do poder vivificador do Espírito Santo. E esse poder ele está disponível a mim hoje. Ele
coração, diz o Senhor. Eu clamo, meus amados, esse poder, ele nos dá algo especial com Deus. Esse poder nos faz embaixadores. Seja um embaixador de Cristo. Ele nos faz sermos representantes dele nesta terra. E enquanto testemunhas de Cristo, enquanto minhas testemunhas, lhes dou nesse momento a prerrogativa. Qual é a prerrogativa? De anunciar o perdão de Deus. Você foi perdoado? Quem é que foi perdoado? Você tem a prerrogativa. Deus te deu essa prerrogativa para você pegar o perdão de Deus na sua família. Aqui em Sertã, Deus lhe deu este mandamento: pregue o meu perdão aos homens, porque eles saberão que eu sou Deus, que eu ainda perdoo pecados, eu ainda faço o que os homens não podem fazer. Ele redime os pecadores, ele redimiu a minha vida, ele redimiu a tua vida, pois se perdoares alguém os seus pecados, eles serão perdoados. Mas se você retém o perdão de alguém, ele é negado. Em outra versão, meus amados irmãos, entenda a prerrogativa aqui. Se você recebeu o perdão de Deus, porque você não deve perdoar, perdoe mais. Perdoe mais e pregue mais o perdão de Deus. Onde você está? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Aqui nós observamos o Deus Filho com todo o poder. E ele comissiona dizendo após a sua ressurreição dentre os mortos. Em Mateus no capítulo 28, os versos 18 a 20 a partir dizendo: foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho lhes ordenado. Irmãos, foi e é através da ressurreição de Jesus que tudo haveria se cumprido. A fé saltou aos olhos de João, a fé saltou aos olhos dos demais apóstolos. Eles quase que conseguiam pegar a fé, apalpar a fé dentro dos seus olhos, saltou aos seus olhos. E essa fé ela salta aos nossos olhos hoje, meus amados irmãos. Tome posse dessa fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Tome posse dessa fé, a fé que salta aos nossos olhos hoje. É o Deus Filho que nos abençoa, é o Deus Filho que abençoou o povo no passado, é o Deus Filho que nos batiza no Espírito Santo, é o Deus Filho que faz essa obra na minha vida, que faz essa obra na sua vida ainda hoje. Alguém já disse o seguinte: o Evangelho é a boa nova de Cristo, e a sua mensagem é para todos, os homens, e para o homem todo. A sua mensagem é para todos os homens e para o homem todo. Ou seja, nós não podemos represar o Evangelho, não podemos encurralar o Evangelho só para nós. O Evangelho não é restrito a um grupo específico, a um povo específico, mas o Evangelho ele é abrangente, ele é amplo, ele é vasto, ele é para toda a humanidade pecadora e carente da graça de Deus. Você é carente da graça de Deus, o Evangelho é para você, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os perdidos, para os enfermos, para os carentes, para os dependentes dele, ele veio para estes. Jesus quer te abençoar hoje, diga amém. Jesus quer te abençoar hoje, com o que, pastor? Com o preenchimento do Espírito Santo, para o cumprimento da sua missão aqui em Sertã, no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo inteiro, porque foi da mesma forma que ele fez em Atos dos Apóstolos. Vejamos aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Abram aí, vamos conferir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, texto muito conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Quem achou, leia comigo, por favor, vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até onde? E até aos confins
da terra. Glórias a Deus por isso. A fim de que pessoas sejam salvas do castigo eterno, a fim de que pessoas sejam salvas do governo do príncipe deste mundo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, cujo reinado já foi despojado, porque na ressurreição de Jesus, através do espetáculo da cruz, nas palavras de Paulo em Colossenses 2,15, todo principado, potestade, dominado e infernal da maldade, já foi destronado dos seus poderes malignos. Jesus triunfou. Jesus triunfou. Você pode repetir isso comigo? Jesus triunfou. Aleluia, porque Jesus triunfou. Ele despojou poderes infernais. Ele despojou todo o domínio do pecado sobre os seus filhos de forma final e de forma última. Uma terceira certeza: haverá ressurreição geral. Quem crê, diga amém. Haverá a ressurreição geral para os que creem e os que não creem também. Escute, por favor. Deus não tem prazer em ressuscitar os que não creem para a condenação da alma no inferno. Eu vou repetir, presta atenção. Deus, ele não tem prazer em ressuscitar os que não creem para a condenação da alma no inferno. Pelo contrário, Deus, ele tem prazer em ressuscitar os que creem para a salvação da vida no paraíso. Assim ele tem prazer, meus amados irmãos. O texto é bem claro que Jesus é a primícia dos que dormem. Quando o próprio Jesus recomendou aos seus discípulos, observe isso aí no versículo 17, veja a recomendação de Jesus aos seus discípulos. Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Observe, meus irmãos. Em outras palavras, Jesus, ele falou para João, ele falou para Pedro, ele falou para Maria Madalena: vamos anuncie aos meus demais discípulos acerca dessas coisas, acerca da minha ressurreição. Além disso, o mais importante ainda, presta atenção, o mais importante ainda estaria por chegar. Jesus haveria de ressuscitá-los no último dia para a vida eterna. Eles estão aguardando, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Davi, como o apóstolo Paulo, como a mulher samaritana. Ei, eles estão aguardando. Eles virão com Cristo. Todo olho verá, toda língua confessará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a verdade que o mundo quer nos calar. O mundo quer que nós nos calemos. Mas enquanto a crente aqui nos servita, nós vamos dizer: Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja. Jesus está voltando. Jesus, a primícia dos que dormem, está voltando. E ele vai naquele grande dia ressuscitar. Ele vai ressuscitar vivos e mortos. Ele vai transformar gente de todo povo, de toda etnia, de toda nação. Nas palavras de Jesus, na ressurreição geral. Vamos observar. Abram aí João capítulo 5, o verso 28 e o verso 29. João capítulo 5, o verso 28 e o verso 29. Vamos ler. Quem abriu, lê comigo, por favor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Naquele dia não haverá escapatória, meus amados irmãos. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Você tem paz com Deus? Graças a Deus por isso, porque nós estamos em Cristo. Há uma união mística conosco, com Cristo e conosco. Essa união que nos prende nele, essa união que nos vai fazer sermos ressuscitados para a vida eterna.
Vejam aí, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, agora por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 20 a 23. Quem abriu ler comigo? 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato, é verídico, meus irmãos. Esse fato é verdadeiro. Ele merece crédito nosso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Por quem? Por Adão. Veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você está aguardando a vinda? Continua aguardando. Continua exalando com o perfume de Cristo. Continua lutando o bom combate da fé, perseverando, persistindo na fé do Senhor Jesus Cristo. Em breve isso vai acontecer. Em breve o nosso Jesus voltará. A segunda vinda está mais perto. Pois segundo ainda o nosso fundamento da fé eterna. Na pergunta 100, qual é o significado da morte física para o salvo? Para o salvo, a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna, parcial comunhão com Deus, onde a alma é aperfeiçoada em santidade e o corpo descansa na sepultura até a ressurreição final, para a completa e esperada alegria do paraíso. Meus amados irmãos, mas infelizmente, para os que não creem em Jesus, ao morrer, já sofrem parcialmente o castigo eterno e aguardam a plenitude de seu castigo após o juízo final. Senhor. Quem está entendendo, diga amém? Neste domingo é para nós celebrarmos. Este domingo você é crente, você tem que proclamar Jesus e a sua ressurreição. É o dia do Senhor. Proclame que Ele vive. As pessoas mais perto de você. Nós devemos chorar por almas. Nós não temos mais chorado por almas. Nós não temos mais derramado sequer uma lágrima pela nossa sogra, que ainda não aceitou a Jesus, pelo nosso avô incrédulo que ainda não aceitou a Jesus, pelo nosso marido que é persistente, que ainda não aceitou a Jesus. Quando você tem chorado? Quando você tem chorado por almas? É uma triste realidade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa a nossa negligência, a nossa omissão, porque muitas vezes o Senhor pede-nos para nós comunicarmos o Evangelho e a gente fica calado. Irmãos, que possamos refletir nessa noite. Temos evangelizado, temos dar a todos os homens perdidos seus delitos e pecados, no lodo lamaçal, brigando do pecado. Outrora a gente estava da mesma forma. Nós não somos melhores do que eles, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Ele vai ter misericórdia do teu vizinho, do teu conhecido, daquele parente de Deus. Se você chegar a ele e falar o Evangelho, você não será culpado do sangue. Você não será culpado do sangue. Mas naquele grande dia, todas as pessoas que você teve contato que você não falou, você será réu do sangue. Palavra de Isaías, o profeta Isaías, o profeta cristológico. Nós precisamos abrir a nossa boca enquanto há tempo. Eu lhe convido hoje a crer em Jesus. Você já crê em Jesus? Diga, eu creio em Jesus. Diga, eu creio em Jesus. Diga, eu creio.
ainda que morra, viverá. Porque a ressurreição é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. João 25. Mas eu irei concluir, meus amados. Meditamos hoje na ressurreição de Jesus. E diante da ressurreição de Jesus, nós observamos 3 certezas reveladas pelas Escrituras. Foram elas: a primeira certeza, haverá salvação para os que creem. A segunda certeza, haverá o batismo no Espírito Santo para os que creem. A terceira certeza, haverá a ressurreição geral para os que creem e para os que não creem. Preste atenção, algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira, crer na Bíblia é sinônimo de perseverança. Você tem perseverado? Nós não somos que retrocedem. Ei, você não é quem retrocede. Você não é com quem retrocede. Você é com quem persevera. Quem está na terça, na quinta, no domingo, aqui semanalmente. Quem está em casa, reunindo a esposa, o filho, quem é casado aqui. Vamos para o povo doméstico. Quem testemunha no comércio, quem testemunha na escola. Isso é perseverança. Isso é perseverança no trabalho. Fala de Jesus para os demais. Transmite Jesus. Às vezes não precisa abrir uma palavra. Não precisa esboçar uma atitude. Muitas vezes é o nosso testemunho que fala mais do que 1000 palavras, meu irmão. Mas é necessário às vezes abrir a nossa boca. É necessário abrir a boca para proclamar Jesus. Amém, igreja? A segunda, devemos orar pelo batismo do Espírito Santo. Você tem orado pelo batismo do Espírito Santo? Quem tem orado aqui pelo batismo do Espírito Santo? Continua, irmãzinha. Continua, irmãzinha, orando pelo batismo do Espírito Santo. Nós precisamos orar pelo batismo, sim, do Espírito Santo. Ore mais, não somente sobre a sua vida, mas também na vida do seu irmão. É o nosso papel, não, irmão. E os melhores dons, os dons espirituais sobre a igreja de Cristo. A terceira atitude, que possamos pregar mais na esperança futura da ressurreição. Existem muitas pessoas morrendo sem ter esperança de vida eterna. Não sabemos nem o dia nem a hora de nossa morte. Porém, até lá